Galera, estamos de volta aí no Voz do Gigante, estamos de volta, né? Vamos falar bonito, estamos de volta, não esse tamo aí, né? Mas beleza, cara, drops entre vozes, tá? Hoje com o convidado e para falar, obviamente, de Vasco, adversário do Inter no Campeonato Brasileiro deste domingo, tá? O Inter que pode, dependendo dos resultados paralelos, né, ficar líder isolado do Brasileirão mais uma vez, né? Fica de olho ali no Atlético Mineiro, fica de olho no Flamengo, também dá uma secadinha em quem está um pouquinho chegando perto ali, né? Na terceira, na quarta, na quinta posição do Campeonato Brasileiro. Enfim. O São Paulo, eu confesso que eu não vou secar, tá? O São Paulo, por mim, se ganhar, tá ótimo, né? O São Paulo se Sim, porque depois aí depois a gente dá um jeito, né? Deixa os caras ganhar, não tem problema nenhum. Nas outras rodadas, exatamente. Como vocês estão daqui de costumes, ó, acostumados, Lucas Colar, aí embaixo Leandro Bess, e aqui, ó, aqui embaixo, ó, Felipe Rocha. Felipe Rocha, jornalista do Lance, tá? Jornalista do Lance, cobre Vasco da Gama, clube de regata Vasco. O Vasco. E aí, cara, tudo bem? Obrigado por ter atendido o nosso convite aí, aceito o nosso convite. Nada, que isso, estamos juntos. Como é que é o nome? Como é que é o nome do time que você cobre? Como é que é o Vasco? Cara, te falar, eu nasci em Macaé, né, que é uma cidade aqui no interior, 200 quilômetros para o norte. E a gente lá no norte do estado, a gente tem a influência. Eu tinha a influência do meu primo, muita, que mora numa cidade 100 quilômetros mais ao norte ainda, ou seja, mais próximo do Espírito Santo, né? Então, com ele eu aprendi a falar Vasco da Gama. Só que aí, com o tempo passando, eu vim para a capital, e aí é Vasco. Eu odeio. Mas... Não é fácil, não é fácil. Principalmente as pronúncias do Brasil em geral, né? Mas e aí, Leandro Bess, Lucas Colar, tudo bem com vocês também? Tudo bem, né? Expectativa do jogo, e a minha grande dúvida com o Felipe era se o nosso glorioso Guilherme Parede vem a campo, se vai jogar neste domingo no Beira-Rio. O que tu me diz, ô Filipão? Vamos ter lei do ex aí, é porque é aquela coisa, né? O Parede a gente está acostumado também, né? O Parede a gente está acostumado aqui com o seguinte, né? Gol do Parede. Não, já tem o assistente levantando a bandeira, né? Teve isso, é? Teve. Aqui na passagem dele, aqui o cara estava sempre impedido. Não, se não tivesse o VAR, ele era o artilheiro do Brasileiro. Aqui no Vasco ele está penando para conseguir o espaço dele. Não me parece que vai ser titular, porque não foi no último jogo contra o Flamengo. Então eu não acredito que ele vai ser titular dessa vez. Ele está com dificuldade de ganhar o espaço dele mais do que eu imaginei que pudesse ganhar. Porque o Vasco, nas extremas, né, tem o Thales Magno, que não vinha no momento técnico bom, e tinha o Vinícius. São dois adolescentes, um fez 18 e outro que já tem 19. O Guilherme Parede um pouco mais velho e vinha em boa fase, né, no Tadieres. Eu achava que ele ia... não que ele fosse um supra-sumo, né, mas eu achava que ele ia ter, por ter um pouco mais de cancha, né, ele pudesse ter... que ele pudesse ter mais facilidade nessa briga pela titularidade, mas não é o que vem acontecendo. Ele vem brigando por espaço. Até conferindo aqui para ver se ele teve participação no gol, tentando puxar aqui na memória, tá difícil, contra o Flamengo. Mas, enfim, ele tem sido útil, mas pouco
decisivo, né, nos últimos, nas participações dele. Mas não deixa de ser uma opção para o Vasco. Deixa eu te perguntar, Felipe, porque o Vasco ele me chama um pouco a atenção, né? Porque ele começou muito bem o Campeonato Brasileiro, né? Até despontando lá na parte de cima da tabela com o Ramon, né? O destaque do Cano e outros jogadores aí também. E em determinado momento o Vasco caiu na tabela, né? Hoje está ali na parte de baixo e demitiu o treinador, né? Tem um novo técnico que não estreia contra o Inter. Mas o que aconteceu nesse meio do caminho que o Vasco parece que se perdeu na trajetória aí no Campeonato Brasileiro? Vamos lá. Para começar, acho que eu não lembro quem escreveu que o Ramon pagou pela expectativa que criou. Vocês sabem que a torcida do Vasco está muito machucada. Foram 3 rebaixamentos em 12 anos, né? E aí você rebaixa 3 anos, você disputa 3 anos de Série B. Quando você disputa a Série A, você tem menos orçamento, né? Então o Vasco esteve na liderança pela primeira vez do campeonato depois de 8 anos. 8 anos. Então criou-se uma expectativa muito grande. Eu tenho certeza que se você perguntar para o torcedor do Vasco, o torcedor mais racional, digamos assim, se ele topa que o campeonato acabasse agora, com o Vasco no meio da tabela, com segurança, sem susto na luta contra o rebaixamento, tenho certeza que ele topa. Se chegar lá no final do ano, nessa posição, não vai ter problema nenhum. Então, eu acho que o que aconteceu foi o choque de realidade, não de um monte de derrotas seguidas ser o choque de realidade, mas a colocação na tabela, um momento técnico ruim e o estilo, a proposta de jogo, né, ter ficado manjada, como a gente fala aqui. Estava fácil de marcar o Vasco do Ramon Menezes. Eu discordo de muita gente que achava que a troca no comando era necessária. Eu acho que o Ramon teve alguns erros pontuais, mas a questão do elenco e a questão do momento técnico dos jogadores, para mim, estava falando mais alto. Entendo que o time teve uma queda que daqui a pouco vai se recuperar, seja contra o Inter ou não, mas também não vejo que seja um time de luta contra o rebaixamento. Individualmente, como vocês citaram, são figuras muito relevantes que estavam anuladas pelos adversários. O time ideal do Ramon, como ele ficou fácil de marcar, o Germancano, que é um cara assim de uma letalidade tipo Romário, assim, é impressionante. Não à toa ele tem 70 gols nos últimos 2 anos, nas últimas 2 temporadas. Ele é muito letal. Só que então o pessoal tem marcado ele muito mais fortemente. O cara não tem tido chances. Simplesmente isso. O Benítez, que é um cara que também argentino, aquele típico meio argentino, vocês conhecem tão bem, aquele cara que está em todo canto em todo lado do campo, né? Cara que cria da direita para a esquerda. É impressionante. Tem jogo que ele está criando pela esquerda e vai marcar pela direita. O cara é onipresente. Ele também ficou muito fácil de anular, uma vez que os extremas não estavam rendendo. E aí o time foi caindo de produção. A gente percebia pressão sobre o Ramon, mas eu acho que ele caiu cedo demais. O entendimento externo é de que, melhor dizendo, o entendimento que foi externado pelo presidente do Vasco, Alexandre Campelo, é que
E esperar mais o quê? E esperar ficar na zona de rebaixamento? Estava caindo, vai esperar chegar na zona de rebaixamento para trocar? Internamente, o que a gente sabe é que havia um desgaste e uma pressão muito grande também, porque, olha que gostoso, daqui a 3 semanas tem eleição no Vasco. É igualzinho, né? É igualzinho, só muda O Vasco parece que está sempre em eleição, né? O Vasco está sempre Não, mas eu cobri a eleição de 2014, né? Eu cobri o Vasco do meio de 2013 até o final de 2015. Aí eu cobri o Botafogo. Estive aí em Porto Alegre na época da Libertadores, que o Botafogo caiu para o Grêmio. E no início do ano passado eu voltei a cobrir o Vasco. E eu falo que a eleição de 2014 não acabou. Porque entrou questão de suspeita já morreu, né, Felipe? Isso, exatamente. Para você ver. Porque as coisas vão se acumulando. As coisas vão se acumulando. A tendência é que essa eleição, o pleito dessa vez, seja um pouco mais tranquilo do que era antigamente, né? Nas últimas 2 eleições, houve houve polícia, Ministério Público, foi um negócio muito além do âmbito esportivo e social, né? Civil, digamos assim. A gente entende, pode ter certeza que a gente entende. Eu sei, tô ligado. Mas com a proximidade da eleição, o Alexandre Campelo, candidato que é à reeleição, entendia que ele não externava isso, né? Mas ele entendia que o time precisava de uma reação imediata para voltar a ter pelo menos um gás novo para chegar na época da eleição o time estar pelo menos na página de cima da tabela, né? Quem sabe pelo menos na época da eleição, né? Brigando ali por uma vaga na Libertadores, por uma posição que o credencia uma vaga na Libertadores. Acho que é uma realidade de sonho para o Vasco, né? De repente com português da Liga, né? Mas acho que ainda sonhar com Libertadores é muito grande. Mas já que começou tão bem, a expectativa interna é de que se mantenha nesse período eleitoral para que a coisa consiga fluir até, enfim, quem sabe se manter até o longo do campeonato. Que loucura. Cara, é impressionante, né? Como os clubes eles arrumam problema para eles mesmos, né? É impressionante, a gente olha todos os clubes, cara, todos os clubes que a gente fala, e não só o Inter, cara, o Grêmio passou por isso também há uns anos. Agora, o Vasco, a gente sempre vê nos noticiários aí, né, cara? É como se eu estivesse vendo o Eurico disputar a eleição de novo, assim, sabe? Ainda, né, que, óbvio, já tenha falecido e tal. É um troço doido. Mas vamos falar um pouco de campo. Tem essa questão agora, né, de o Inter tá teoricamente ascendendo de novo na temporada, né? E tem essa questão aí do Vasco tendo trocado de treinador e tal. Como é que tá o clima na cidade? Como é que tá o clima dentro do Vasco, né? Vai enfrentar, querendo ou não, o líder, né, do campeonato, ali o segundo melhor aproveitamento, porque o Atlético Mineiro tem um jogo a menos e tal. Como é que tá esse clima, assim? Olha, se a gente tirar um pontinho, mesmo jogando em casa, é melhor e tal. Como é que funciona isso? Mesmo jogando em casa, não. Jogando contra o Inter é melhor? Eu sinto mais ou menos isso. Por mais que já sejam 7 jogos sem vencer, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos sem vencer. A última vitória do Vasco foi dia 13 de setembro sobre o Botafogo. O Vasco vai jogar fora de casa, não vem numa boa fase, tem um time
ao meu ver, menos qualificado que o do Inter, acho que um ponto é lucro. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, vocês lembram o que aconteceu no ano passado, né? Sim. Como lembramos, viu? Como lembramos. O Vasco jogou e jogou bem, né? Para tirar os 3 pontos. A época com o Vanderlei Luxemburgo no comando. Então, assim... E aquela coisa, né? Esse ano, esse campeonato, as previsões desse ano é só para comprometer carreira de quem trabalha com previsões de futuro. Jornalista, é isso aí. Porque é muito doido. É muito doido. A gente está percebendo os efeitos que jogar sem torcida está causando, os efeitos de você jogar muito tempo quase sem ter descanso, né? Então nas CNTP, né? Nas condições normais de temperatura e pressão, o Inter seria amplo favorito. Acho que segue favorito, mas é um favoritismo assim de 65, 35, né? Não é nada de outro planeta se o Vasco conseguir fazer uma boa partida e vencer, porque se não jogar bem, não vai conseguir vencer. Deixa eu perguntar para o Felipe qual é o cara, enfim, como um carioca, enfim, um setorista de Vasco da Gama. O Thiago Galhardo é o grande nome do Inter na temporada, Felipe. O que tu acha dele? O que tu lembra do Galhardo na época do Vasco e essa mudança radical aí que houve do Galhardo do Vasco para esse Galhardo atual do Inter? O Thiago Galhardo do Inter, ele é o melhor Thiago Galhardo que ele mesmo já se viu. Ele já se olhou no espelho assim. Esse é o meu melhor, assim. Não tem nem dúvida, assim. Ele aqui no Vasco, ele foi útil, mas não deixou saudade, digamos assim. Não deixou saudade. Estou até abrindo aqui para não ser injusto com números até dele, mas ele jogou aqui em 2018, se não me engano, né? Ou 17, início de 18, alguma coisa assim. Tô conferindo aqui exatamente, mas ele a não ser que o Kudê esteja descobrindo posição para ele, né? Uma nova função de centroavante já no canto do City, né, da carreira dele, ele é um meia útil e ponto. Tanto que ele sai do Vasco e vai para o Ceará, com todo respeito ao Ceará. Um time que lutou contra o rebaixamento num ano, ele vai para o time que brigou contra o rebaixamento no outro, né? Ou que ficou numa posição pouca coisa diferente. Ele é um jogador útil que está vivendo um grande momento da vida dele. Para quem acredita em lei do ex, é uma grande oportunidade para o Inter, né? No Vasco tem o Parede, né? Que a gente estava falando agora há pouco. Eu fui conferir. No último jogo, ele entrou faltando 7 minutos para o fim do tempo regulamentar. O Parede. E para ser justo com o Galhardo, né? Ele são 18 gols na temporada, é isso mesmo? Não, na temporada toda, Lucas, Eu acho que sim. São 13 no Brasileirão e alguns aí. Na temporada. É porque ele conta quando o Guerreiro se machuca, né? Antes do Guerreiro ele era reserva só. Isso, ele vira o expoente quando o Guerreiro se machuca, exatamente. Tanto é que no próprio jogo contra o Sport, né, que ele começou no banco, mesmo assim ele dá uma assistência para o gol do Patrick, né? Então quando ele não faz o gol, ele acaba participando de alguma forma, né? E também deu assistência para um dos gols do Sport, né? Que ele desvia de cabeça. O terceiro gol do Sport. Mas olha só. Para vocês terem ideia, ele tem 18 gols. Desculpa, vai. Não, pode falar. Vai lá, manda ver. Ele tem 18 gols esse ano, ele fez 12 em todo de 2019. No Vasco, ele esteve 18 e 14 jogos em 19. Ele marcou 9 gols. E assim,
3 gols em 17, 5 gols em 16, 6 gols em 15, nenhum gol em 14, e daí para baixo ele é revelado pelo Bangu lá em 2010. Em 2011 ele tem uma passagem pelo Botafogo também, quase sempre reserva, e depois roda times menores, né? Bangu de novo, América de Natal, vai ao Remo, de novo no Bangu, Boa Esporte, Brasiliense, aí renasce no Madureira em 2014. 14 não, 15. Aí Coritiba, na época o Red Bull Brasil, né? Também. Ponte Preta, aí vai para o Japão e aí aparece no Vasco. Aparece no Vasco brigando contra o rebaixamento em 18, vai para o Ceará em 19 e o Ceará fica mais ou menos na mesma posição do Vasco. Pouca coisa diferente. Então, assim, é um Thiago Galhardo especial. Vocês estão vendo aí o que nunca se viu. É verdade. Podemos ir para os cards, né, meu caro Alexandre? Eu ia dizer isso, cara, porque agora a gente vai começar a entender mais ou menos isso aqui que o Felipe está falando. Ó. Vamos pegar o primeiro, vamos botar quase todos na sequência. Ó. O primeiro, vamos pegar pelo menos o primeiro e o segundo ali, ó, que é o como vem o Vasco, né? O Felipe já falou antes dessa questão ali de inúmeras rodadas, né, sem ganhar, jogos sem ganhar. São 3 derrotas, né, e 2 empates nos últimos 5 jogos. A campanha do Vasco no Brasileirão, ela não é boa, né? Principalmente fora de casa, né? São só 2 vitórias e 4 derrotas com um empate ali, ó. É um time que toma muitos gols, se for olhar. Propriamente em casa, né? Se a gente for ver, né, dos jogos que fez em casa, ele mais deixou de ganhar do que ganhou, por exemplo. São 4 jogos sem ganhar e 3 vitórias, por exemplo. Isso, exatamente. Então, assim, ó, é um jogo. Se tu for olhar pela média, né, que se são 14 jogos e 20 gols sofridos, com certeza um gol ele vai sofrer, né? Se tu for pensar nessa questão, na matemática fria, né? E aí é bem provável que o interino, né, o meu xará, o Gracelli, ele venha com o Fernando Miguel, o Pikachu Miranda. O Fernando Miguel, que virou mais ou menos o Neuer ano passado aqui no estádio Beira-Rio, né? Mais ou menos isso. É verdade. É verdade. Fernando Neuer Miguel, isso aí. Então vem o Fernando Miguel, o Pikachu, o Miranda, o Castan e o Henrique. Daí o Andrei Barcos Júnior. Aquela linha de 3 com o Carlinhos Benítez e o Thales Magno. E aí, obviamente, lá na frente, o grande destaque, né, do Vasco, que a gente vai falar mais lá para frente, que é o Germancano. Aproveitando aqui, ó, o Felipe, rapidinho também, ó, nas estatísticas, tá? É o segundo menor XG, né, que é a expectativa de gols esperados e tal, a questão dos gols esperados do Brasileirão, né? É a equipe que menos finaliza, são 8 chutes a cada jogo, né? Tá? Tem o 5º melhor aproveitamento, mas tem o 5º melhor aproveitamento. Acerta em gol 39% dos chutes que tenta. É o time que menos cruza bolas e o que menos acerta. Talvez até pela questão daquela triangulação, daquela linha de 3 ali, que a gente pode falar um pouquinho depois. Fragilidades. O problema na transição defensiva, né, deixa muito espaço entre as linhas. A pressão pós-perda não costuma funcionar e possui dificuldades para criar as chances. Mas os destaques é o seguinte: muito eficiente nas poucas chances que cria. A gente já falou ali, né, que finaliza 8 vezes só por jogo, e utiliza muito bem o Cano como a referência, mas também se aproveita dos espaços gerados pelo argentino. Isso aqui, ô Felipe, para tu que está chegando no canal aí, ele é uma parceria, isso aqui, esses cards é uma parceria que a gente tem com o Stat Inter, statinter.com.br, @statinter, a gente analisa o adversário a partir dos números do Stat Inter. É um trabalho bem legal do Guilherme. Tá? O que tu me diz aí? O que tu pode acrescentar? O que tu debate a partir disso? Como todo número, né? Importante, mas não determinante, porque esses números eles englobam o Vasco no campeonato como um todo. Mas o Vasco que começa sei lá,
Estamos em quantas rodadas? É a 15ª, né? Pegar até a sétima, né? Pegar até a sétima, até a oitava. O Vasco era um pouco assim, mas nem tanto assim. Nem tanta dificuldade de criação. Eu lembro que me chamava a atenção as possibilidades que o Ramon conseguia implementar. Ele tentava, né? Criar pela direita, pelo centro, pela esquerda, quase sempre na medida do deslocamento do Benítez. Mas os números caíram muito mais recentemente. Todos os números do Vasco. Eles caíram muito mais recentemente nessas últimas 7 rodadas. Nem todas as vitórias do Vasco foram exatamente merecidas, mas nem todos esses pontos perdidos traduzem exatamente a realidade dos fatos, né? Por exemplo, a derrota contra o Coritiba lá no Paraná, foi um pênalti estúpido do Iago Pikachu, que puxa descaradamente o jogador no lance que o árbitro não deu, mas obviamente o VAR veria. Puxou dentro da área. Perdeu o jogo, só conta para a estatística. O Vasco teve uma bola na trave, teve o Fernando Miguel chegou a pegar o pênalti, mas depois mandaram voltar. Então, assim, botando na balança, os números do Vasco não são bons, mas não são tão ruins quanto atualmente. Vou tentar me explicar melhor exatamente. O desempenho atual. Eu te entendo, cara, porque o número solto, a gente vive falando, né? Por exemplo, 5-3, o Inter meteu 5 no Sport, jogou bem e tal, mas o Sport, por mais que tenha feito 3 gols, nunca teve tanto perigo assim, né? Se tu for olhar os números frios da partida, vamos dizer assim, né? Então eu entendo mais ou menos o que tu quer dizer em termos de desempenho, talvez, né? Isso. O que eu queria dizer é exatamente isso, que a queda de rendimento do Vasco, ela existe, mas ela não se traduz de forma tão abrupta quanto os números querem dizer. É isso. Entendi. Vamos, o Bez e Lucas, vamos puxar para esse card aqui, ó. Tá? Que eu acho que vai ser isso aqui, né, o gurizada, que vai ser se for para escolher um destaque da partida, ainda que seja meio natural, né, porque vem se destacando muito no campeonato no geral, mas esse cara aqui é o craque, né? O Germancano é um matador nato, sempre bem posicionado, tem um poder incrível de finalização e não costuma desperdiçar oportunidades. Além disso, costuma abrir espaços para quem vem de trás. Já balançou a rede 7 vezes da competição e fez 16 dos 32 gols do Vasco no ano, ou seja, é 0,5, né? É meio gol do Vasco na temporada, vamos dizer assim. Metade dos gols do Vasco na temporada foi ele que fez. É quase o Thiago Galhardo dos caras, né? É um bom jogador, né? É um cara que já teve na mira do Inter também, né? Em alguns momentos. Ele já vem de boas temporadas em outros clubes da América do Sul. E parece que encaixou no Vasco, né? O Vasco parece que vende São Januário, mas não vende o Cano. Acho que foi o próprio presidente Alexandre Campelo que falou sobre isso, né? Então, é um cara para ficar de olho, né? Claro que não é aquele craque, enfim, mas se sobrar é um cara perigoso. Tu que acompanha o dia a dia aí, Felipe, o Cano é tudo isso mesmo? A gente pode ficar com medo? Eu brinquei quando ele fez 3 gols, não vou lembrar qual jogo, que não é um Cano, é uma manilha. Cara, é impressionante, que a gente fala aqui que fede a gol. Se ele tiver 2 chances, uma ele vai guardar, tenho certeza. Uhum. E é isso que tem acontecido, assim, de marcação. Os times não têm deixado ele ter 2 chances. Ele tem uma por jogo nos jogos mais recentes. A marcação apertou. O cara é um finalizador muito bom.
E aí aquela coisa, né? O chute pode sair machucado, mas o cara está bem posicionado para fazer a leitura do adversário, né? Que o bom posicionamento dele vai permitir que ele esteja numa boa posição para fazer o gol. É um grande achado do Vasco, assim. Não foi um cara barato. O Vasco teve que desembolsar, apesar de estar em fim de contrato, se não me engano, quando ele vem, as luvas dele foram salgadas. Então é um cara assim, apesar de já experiente, né, com mais de 30 anos, é um cara de retorno técnico garantido. Ele vai entregar essa quantidade de gols aí esse ano, no outro ano, né? Um pouco mais. Mas é isso aí. Trabalha aí para a zaga colorada. Não, mas é isso aí que eu tava pensando, assim, então, pela partida que tu tá falando, é um trabalho. Vai ser o cara que vai dar mais trabalho, provavelmente, para a zaga do Inter hoje, né? No domingo, no caso, né? Mas certamente o Cudê conhece bem o Herman Cano, né? Então também tem essa vantagem, né? É verdade. Gurizada, por mim tá legal, hein? Que vocês, Bês, Colar, alguma questão para destacar mais, perguntar pro Felipe? Não, por mim, tá tranquilo. Agradecer demais ao Felipe pela gentileza, né? Não, foi muito legal. Assim, né? Eu tenho muito curiosidade sobre o Vasco, né? Porque é um time tradicional aí do futebol brasileiro, um dos grandes, né? E infelizmente parece que vive imerso em uma crise, né? Quase sempre. Então é um jogo perigoso, né? Apesar de o Inter ter esse favoritismo aí. Vamos esperar um grande jogo nesse domingo aí, que o Inter consiga fazer sua parte. Apesar de estar esperando um jogo, olha, complicadíssimo no estádio Beira-Rio. Não, e é engraçado, né, cara? É interessante, assim, como a gente conseguiu trazer futebol, óbvio, né? Mas a gente conseguiu trazer como o momento político, o momento fora do campo contribui para esse momento do Vasco no campeonato, né? E eu acho que o Felipe tem muita propriedade abrindo o bate-papo com isso. A gente bate muito aqui, o Felipe, né? A gente costuma usar o título do livro, aquele, né? A bola não entra por acaso, né? E a gente sempre fala que o futebol dentro do campo é o menor dos problemas, às vezes, né? O grande problema é toda a estrutura e todo fora do campo. Mas show de bola. Gurizada, Felipe, mais uma vez te agradecer aí a tua presença, mais uma vez agradecer o aceite, né, pelo nosso convite e tal. E conta conosco aí, conta com o Voz do Gigante sempre que puderes, sempre que quiseres, ok? Tamo junto. Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade. Pode contar também. É isso aí. Lembrando, gurizada, assim, ó, hoje, né, neste sábado, a gente botou o pré-jogo um pouquinho mais cedo já para que a galera pudesse pegar e curtir, né, esse pré-jogo de Inter e Vasco, mas nesse domingo, vocês estão ligados como é que é a programação, né? Antes do jogo, o Colarzinho abre ali a live lá no canal dele, conversa sobre escalação, sobre expectativa da partida e tudo mais. Se tu é membro do canal, tá? R$7,99 ali, ó, aqui na descrição do vídeo tem o Seja Membro. Se tu é membro do canal, tu vai receber um link exclusivo para bater papo conosco na hora do intervalo. A gente faz uma live muito curta, mas aí é só exclusivo para quem é membro, tá? Para analisar o primeiro tempo, para ver o que o Cudê pode melhorar, para avaliar toda a circunstância do jogo, beleza? E aí depois apitou o juiz, o árbitro apitou o final do jogo e a gente está chegando com o mais 45, beleza? O mais 45 contra o Sport bateu 5.000 simultâneos, hein, gurizada? Foram demais naquele jogo. Eu espero, no mínimo, que a gente repita este número. Deixa eu te perguntar, o prédio ainda ao ar sábado, é isso? Isso, este sábado. Hoje também conhecido como este sábado. A minha sugestão é que vocês comprem Melatix, sábado já avisando o jogo do domingo. Então, melatix.com, vão lá, comprem, tá? Garantam, porque vai ser pedreira, tá? Então, compra lá, melatix.com. Então tá, beleza. Galera, valeu, um abraço pra vocês, até o jogo deste domingo. Valeu, tchau!